Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cristiano Araújo trazendo conteúdo novo aqui no canal Gramática em Foco. Você sabe o que é o barroco? Ah, não sabe? Ou já estudou, mas faz tempo e não lembra de muita coisa? Precisa revisar, rever um pouco seus conceitos? Então eu convido você, vamos estudar um pouco sobre o barroco, considerada a primeira escola literária brasileira. Sendo assim, vem comigo. Vamos estudar hoje acerca do barroco, considerada a primeira escola literária brasileira. Mas espera um momento. E o quinhentismo, que nós estudamos na aula anterior, aqui mesmo no canal? Prestem bem atenção. O quinhentismo não é uma escola literária. O quinhentismo é visto apenas como um momento, um período literário. A origem da literatura aqui no Brasil. Certo? O que acontece? Entre 1500 e 1601, no período em que os portugueses chegaram ao Brasil, aquele processo de descoberta, de colonização, o Brasil colonial, os jesuítas chegando ao Brasil para catequizar os nativos, os indígenas, ensinar o idioma português e todo aquele processo de transformação, o Brasil não possuía qualquer tipo de produção artística, literária, que fosse propriamente dita brasileira mesmo. Tudo que era escrito, relatado, documentado, encaminhado para o Império, para a corte portuguesa, para a Europa, a exemplo da Carta do Achamento, escrita por Pero Vaz de Caminha, tudo isso era escrito por portugueses que estavam no Brasil, num período de um processo de passagem, um processo de descoberta, mas era tudo feito pelos europeus, certo, pessoal? Então, por este motivo que o quinhentismo não é conhecido, visto, considerado como uma escola literária brasileira. Ah, mas o quinhentismo ele é considerado, visto como uma escola literária na Europa? Também não, porque na Europa, neste mesmo período, nesse mesmo momento histórico, entre 1500 e 1600, estava surgindo o classicismo, terceira escola literária do continente europeu, certo? Então, por conta destes fatos, o quinhentismo não é visto como escola literária propriamente dita, e sim como um momento literário, certo, pessoal? Pronto, vamos lá. Agora falando sobre o barroco. Barroco, sim, é visto como uma escola literária, mas vamos partir para a sua origem. O barroco ele não teve início no Brasil. O barroco ele teve início na Itália, em Roma. Então vamos olhar algumas características e alguns pontos bem relevantes acerca do barroco. Tá bom, pessoal? Barroco teve seu início no fim do século XVI e sofreu forte influência religiosa. Certo, pessoal? Forte influência religiosa. E quais foram essas influências religiosas? A Reforma Luterana, ou também conhecida como Reforma Protestante, e a Contra-Reforma. Vejam só, vamos falar acerca da Reforma Luterana. Bom, pessoal, Reforma Luterana ou Reforma Protestante. Então, pessoal, o monge Martim Lutero, ele encontrou alguns erros religiosos na Igreja Católica e provocou esta rebelião religiosa, se desligando do catolicismo a ponto de ser excomungado pela Igreja Católica e pela liderança religiosa da época, certo? Então o que acontece? Esse monge ele gerou essa rebelião, essa reforma protestante, outros o seguiram e vemos também a Contra-Reforma. E o que é a Contra-Reforma? Justamente a manifestação, a oposição católica contra as manifestações religiosas de Martim Lutero. Certo, pessoal? Então a Igreja Católica lutando contra todo esse processo de reforma. Nesse mesmo período, nós encontramos também
a influência religiosa, o antropocentrismo, no caso, antropocentrismo é o homem no centro de tudo, e o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo. O antropocentrismo, ele nos mostra a realidade do homem cheio de si, o homem que observa as coisas com um caráter mais humano, que quer uma humanidade, mas uma humanidade soberana, aquela humanidade mostrando mais os detalhes do seu corpo, a sua fisionomia física, a beleza do ser humano de modo geral. E o teocentrismo é mostrando Deus no centro de todas as coisas, lutando justamente contra todo esse processo do antropocentrismo. Ou seja, nós conseguimos ver nitidamente no período barroco, o barroco é uma escola literária voltada para conflitos, combates, enfrentamentos. Enfrentamento religioso da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, que é no caso a Reforma e contra a Reforma. Vemos os embates dos momentos do antropocentrismo e do teocentrismo. Então, assim, primeira principal característica do barroco que você pode descobrir, observar, desvendar de cara é: o barroco é uma escola literária de combates, de conflitos. Certo, pessoal? Então vamos lá. Características do barroco. E eu coloquei aqui três principais características. Primeira, fusionismo. Fusionismo é justamente o que eu acabei de falar. O diferente, as diferenças, os combates, os conflitos. Mas ao mesmo tempo, um combate, um conflito, uma diferença que se mistura, como o próprio nome diz, fusionismo, de fusão, se mistura para formar um único contexto, certo? Então é a fusão do diferente, os diferentes se transformando no idêntico. Beleza, pessoal? Segunda característica do barroco: linguagem culta. Uma linguagem culta, rebuscada, cheia de figuras de linguagem. Certo, pessoal? E a terceira característica do barroco é o conceptismo. E o que é o conceptismo, pessoal? São textos produzidos em parágrafos. Uma observação. O conceptismo são textos escritos em parágrafos que tinham o objetivo de convencer o leitor das ideias e opiniões do escritor, tentando trazer a imaginação do leitor, tentando trazer o leitor a uma realidade mais próxima possível daquilo que o escritor está transmitindo. Ou seja, eu tenho uma ideia e o meu objetivo como escritor é transmitir essa ideia para você e convencer você de que a minha ideia é concreta, é firme e é verdadeira. Eu quero trazer você para o meu lado, certo? Então esse é o conceito do conceptismo, tá bom, pessoal? Pronto. Agora vamos para o barroco na literatura brasileira, o barroco no Brasil. Gente, em 1601 nós terminamos o período do quinhentismo. Aí agora entramos no barroco. Barroco justamente no período do século XVII. Tá bom, pessoal? Grande destaque, pessoal, para arquitetura, escultura, pintura e literatura. Arquitetura, as construções das grandes capelas, catedrais. A escultura, as imagens, as estátuas de anjos, santos, Cristo, as manjedouras. Tudo isso envolve o poder de expressão da literatura através do barroco. A pintura, as pinturas, as pinturas a óleo nas catedrais, nas igrejas, e a literatura propriamente dita, a literatura escrita, certo, pessoal? E destacam-se dois grandes nomes da literatura do barroco aqui no Brasil. Um deles, Gregório de Matos.
Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. Professor, mas por que Boca do Inferno? Ele tem mau hálito, faleceu com alguma enfermidade na língua, na boca. Por quê? Porque Gregório de Matos, ele era um autocrítico da sociedade como um todo. Ele fazia críticas duras, críticas satíricas, envolvendo a religião, envolvendo a política. Ele fazia críticas à corte alta, à sociedade e às pessoas com grande poder aquisitivo. Ou seja, ele saía metralhando todo mundo. Quem estivesse pela frente e desse uma brecha, uma oportunidade que fosse, ele estava escrevendo críticas satíricas, descendo o palavreado em cima desse povo. Tá bom, pessoal? E o Gregório de Matos, críticas sociais, ele, sim, a propósito, por conta das críticas sociais, ele chegou a ser exilado. Isso mesmo, ele foi exilado, pessoal, para Angola. E depois de muito tempo, ele conseguiu voltar para o Brasil, regressou ao Brasil, mas não conseguiu mais voltar para a sua terra natal, para o seu estado, que é a Bahia, certo, pessoal? Gregório de Matos, ele nasceu na Bahia, enfim, e por conta de todo esse processo de duras críticas sociais, religiosas, econômicas, políticas, ele foi exilado, ele foi literalmente jogado para Angola. Tempos e tempos depois ele conseguiu voltar, mas não foi permitida a sua volta para a Bahia, certo, pessoal? Então vamos lá. Outro grande nome da literatura brasileira do período da escola barroca é o padre Antônio Vieira. E Antônio Vieira, ele é voltado para sermões conceptistas. E o que é um sermão conceptista? Vocês estão lembrados das características do barroco que eu falei minutos atrás? Prestem atenção. Sermão conceptista vem do conceptismo, o jogo de palavras, o jogo de ideias, pessoal. Então o padre Antônio Vieira, ele tinha o poder de convencer o leitor do seu ponto de vista, dos seus ideais, através de textos em parágrafo, certo, pessoal? Já o Gregório de Matos, ele é voltado para o cultismo e fusionismo, tá, pessoal? Por que cultismo e fusionismo? Porque o Gregório de Matos, ele gostava muito de brincar com as coisas opostas, tipo o santo e o profano, o pornográfico, a prostituta, a meretriz e a freira, a santa, a pura, a casta. Então ele gostava muito desse combate, desse enfrentamento, e ao mesmo tempo que era um enfrentamento de ideias opostas, ele conseguia juntar, fundir tudo, unir tudo nas suas obras. Daí veio o nome fusionismo. E cultismo, por quê? Utilizava o recurso da figura de linguagem. Tá bom, pessoal? Então estes são os grandes nomes da literatura barroca brasileira. Estas são algumas das características, as características do barroco, certo? Fusionismo, cultismo, conceptismo, visto principalmente através da arquitetura, escultura, pintura e literatura. E temos aqui o período barroco na Itália, o surgimento do barroco no fim do século XVI e chegando ao Brasil no fim do século XVII, certo, pessoal? Sendo assim, pessoal, nós estamos encerrando o conteúdo do barroco brasileiro aqui no nosso canal, certo? Na próxima aula nós teremos o arcadismo, dando continuidade ao conteúdo das escolas literárias no Brasil. Espero que vocês estejam gostando e convido vocês, inscrevam-se aqui no canal, deixem like, compartilhem, nos ajude a crescer e propagar os conhecimentos literários e gramaticais, certo, pessoal? Valeu, um abraço.